dentro da sala secreta da Magus Tower, ao lado da Lagoa da Lamentação. O silencioso Zegna estava atordoado, voltando-se apenas depois de sair e levantando a manga do braço direito. Em seu braço direito, cristas e vales se formavam sobre o que deveria ser uma pele lisa, assumindo a forma de um misterioso rosto feminino. "O que devemos fazer sobre o clã Ouroboros?" perguntou o Zegna. Duas rachaduras se abriram na pele, se separando para formar um par de olhos vívidos. "Você está agora no estágio avançado da transformação. Seu corpo principal provavelmente não será capaz de..." A voz da misteriosa mulher soou. "Você quer dizer que devemos deixar essa oportunidade?" Zegna ergueu as sobrancelhas. "Não. Nós." A voz da mulher ficou mais suave e foi rapidamente escondida pelas ondas de água na piscina negra. Acima da troposfera, as grandes quantidades de nuvens brancas se juntaram para formar um mar branco sem limites. Um rastro preto estava voando através desta visão, uma aeronave particular com uma estrutura lisa. Atualmente, em sua superfície, havia uma camada fraca de defesa, permitindo que o interior se calasse. Leyline sentou-se de pernas cruzadas em uma plataforma no quarto, uma Kemoin Serpent fantasma tomando forma lentamente atrás dele. A luz cintilou no fantasma, fazendo com que parecesse ilusório, e parecia mais real quando apareceram finas listras vermelhas. Meditação era algo que Leyline fazia todos os dias. Mesmo que ele já tivesse alcançado o pico da estrela da manhã, ele não deixaria essa tarefa de lado. Depois que ele absorveu uma grande quantidade de escuridão e partículas elementares de fogo, o fantasma atrás dele se encolheu e entrou em seu corpo. Asterisco Voxox. Asterisco. Os olhos de Leyline se abriram, e parecia que grandes quantidades de raios passavam pela sala. Milímetros. Com o AI. A otimização de chip, a fusão entre Fireplume e pupil de Kemoin, é agora mais ou menos uma vez mais eficaz do que antes. Esse foi o número mais preciso que ele conseguiu fazer através de suas próprias experiências pessoais. Tendo uma técnica de meditação de alto nível como a ala do sol como referência, Leyline sabia muito bem que, além de não ter níveis suficientes, o aluno de Kemoin era muito semelhante a uma técnica de meditação de alto nível. Com esse pensamento, Leyline não pôde deixar de se concentrar no AI Chip. Como está o progresso no 5º nível do pupilo de Kemoin? BIP. 76,5% concluídos. O caminho restante está sendo otimizado. O AI. A voz robótica de Chip entoou lealmente. Parece que o 5º nível será concluído em breve. Uma sugestão de alegria apareceu na expressão de Leyline. Os grilhões da linhagem haviam garantido que nenhum feiticeiro Kemoin jamais tivesse passado pelo reino da Estrela da Manhã. Assim, o aluno de Kemoin, que era especializado em sua linhagem, tinha apenas 4 níveis. Este era um tipo de manilha sanguínea. A técnica de meditação em si impediria um Kemoin Varlock de romper. Agora, Leyline poderia destruir esses grilhões. A técnica de meditação pode ser apenas uma parte deles, mas tinha um buraco nos grilhões da linhagem. Agora, tudo o que ele tinha que fazer era abrir. Leyline acreditava que, um dia, ele conseguiria romper esses grilhões enquanto perseverasse. As técnicas de meditação são apenas um pequeno aspecto dos grilhões da linhagem dos Varlocks. A questão fundamental ainda é a linhagem, assim como restrições ao espírito. Com esse pensamento, Leyline se tornou sombrio. Embora ele estivesse confiante em seu futuro, isso não significava que ele pensasse que os problemas à sua frente eram fáceis de lidar. O limite de uma serpente gigante de Kemoin é o rank 4. Eu, que se fundiu com o seu sangue e alma, estou agora também na classificação 4. Os limites impostos por uma linhagem estender-se-iam à alma assim que alcançassem o reino da Estrela da Manhã. Essa era a verdadeira questão dos grilhões da linhagem. A alma era muito complicada. Mesmo as estrelas matutinas só poderiam roçar a superfície ao pesquisá-lo. Como faço para romper as restrições sobre a alma? Leyline tocou o queixo. Preciso começar a experimentar sintetizando e alterando linhagens? Leyline, equipado com uma grande quantidade de informações da antiga organização Kixan, não era estranho a tudo isso. Ele também tinha muita experiência em seu currículo.
Leilin foi talvez o único no continente central a alterar a linhagem da serpente gigante Kemoen ou formar uma nova. No entanto, linhas de sangue artificialmente construídas sempre têm defeitos. Eles são menos vivos em comparação com aqueles que passaram pela ordem de sobrevivência do mais apto, moldados pela natureza e pela história. Isso foi a desvantagem dos produtos fabricados artificialmente. A única outra opção era se Leilin estivesse disposta a gastar muito tempo e esperar, permitindo que a linhagem formada crescesse na natureza por várias dezenas de gerações e lentamente amadurecesse. No entanto, a quantidade de tempo necessária excedeu em muito a vida útil de Leilin. Além disso, embora a alteração de linhas de sangue pudesse resultar na criação de tipos sanguíneos mais poderosos, as chances de fracasso eram igualmente altas. Leilin não iria apostar em seu futuro. Assim, essa linha de pensamento muito atraente permaneceu na mente de Leilin, mas acabou sendo abandonada. Se isso não funcionar, só posso confiar no plano que a antiga árvore da sabedoria criou. É uma pena. No meu nível, eu não posso usá-lo ainda. Uma ruga profunda apareceu na testa de Leilin. Em termos de inteligência e conhecimento, era impossível para ele medir até a árvore da sabedoria que havia vivido desde tempos imemoriais. Ele sabia que a sugestão era definitivamente viável. O AI-Chip também realizou muitas simulações e verificou sua viabilidade. Era uma pena que esses planos ainda estivessem longe para Leilin. Sua força atual era insuficiente para que ele as cumprisse. Além disso, o método que me deu pode resolver esse problema de uma vez por todas. Se eu usá-lo agora, os efeitos definitivamente não serão tão bons quanto eu a empregarei no futuro. Eu devo usar isso como um trunfo, porque isso pode ser a única coisa que eu posso contar quando eu conhecer a Snake Dovagir. Os olhos de Leilin brilharam. Talvez. Minhas ideias estavam erradas desde o começo. Em vez de encontrar outras forças para contaminar a linhagem, eu deveria me concentrar em desenvolver minha própria linhagem. Eu posso até obter alguns resultados disso. Leilin se decidiu. Bip! Chegou à vizinhança de Sky City. Chegada em 1 hora, 24 minutos, 13 S. O AI-Chip solicitado. HN? Já passou um mês? Leilin ficou intrigado, mas depois analisou os registros de tempo que o AI-Chip havia criado e não pôde deixar de rir ao balançar a cabeça. Há muito tempo ouvi dizer que os magos do alto escalão têm experiências que duram anos ou até décadas. Quando eles saem, nada parece ter mudado, mas isso seria falso. Eu nunca esperei me encontrar nesta situação. Apenas meditando algumas vezes e passando por algumas conjecturas e provas de experimentos, o tempo passou tão rápido. Para os estrangeiros, os magos possuíam grande força e uma vida invejavelmente longa. Mesmo os rank 1 e 2 magos podiam viver centenas de anos, o que parecia interminável. No entanto, Leilin sabia que o tempo era curto, muito curto. Além de meditar, eles tiveram que conduzir experimentos e embarcar em explorações. Cada incidente destes poderia levar décadas, até séculos. Assim, mesmo depois de alcançar o 4º lugar e adquirir uma vida útil de mais de 1000 anos, ele ainda sentia que não havia tempo suficiente. É por isso que tantos magos se transformam em mortos-vivos ou se tornam corpos espirituais. No entanto, isso é apenas lutando na porta da morte. O corpo não pode fazer nada sobre a morte de sua alma, e haverá enormes efeitos colaterais, chegando até mesmo à degeneração de sua inteligência. Leilin não pôde deixar de tremer com esse pensamento. Mesmo se ele estivesse no fim de sua vida, ele não escolheria usar esse método. Enquanto ele pudesse viver por um longo período de tempo, o preço a pagar por isso seria tornar-se lento, tolo ou lunático. Ele preferiria retornar ao plano astral com uma mente clara. Asterisco Bus. Asterisco neste momento, a serpente colossal começou a se inclinar para cima. Eu estou finalmente lá? Sky City, a terra sagrada dos magos do continente central, disse ser o berço da verdade e do conhecimento. Antecipação brilhou nos olhos de Leilin enquanto ele caminhava para o convés da aeronave. O vento e a pressão atmosférica não afetaram em nada a defesa da serpente colossal. Leilin, que estava dentro, não sentiu nada. Nesse momento,
a cabeça do dirigível inclinou-se ainda mais, subindo rapidamente. Da troposfera, onde o tempo estava calmo, ele rompera a estratosfera, chegando ainda mais alto do que isso. Bip! A pressão do ar em torno do hospedeiro diminuiu, a oferta de oxigênio diminuiu. O AI-chip solicitado. Ainda não. Leyland balançou a cabeça, e a serpente colossal se tornou uma flecha flamejante quando começou a disparar quase verticalmente. 80 quilômetros de altitude. 200 quilômetros. 500 quilômetros. O AI-chip atualizou rapidamente seus prompts. Se eu estivesse em outro mundo, provavelmente teria atravessado a camada quente e chegado acima da ionosfera, certo? Leyland olhou para o AI-chip curiosamente. Ele notou que além da estranha redução de temperatura e uma mudança no comportamento dos íons, não havia outras mudanças. Não. Leyland olhou para cima. Ele não viu um universo, mas apenas o céu de antes. No entanto, a luz do sol parecia mais vasta e deslumbrante. Demagus World é apenas um mundo entre muitos outros. Naturalmente não pode ser o mesmo que no meu mundo anterior. Leyland parecia zombar de si mesmo enquanto ria. Neste momento, nuvens escuras apareceram acima da serpente colossal, como se estivessem encobrindo todo o céu. Quando ele chegou mais perto, ele percebeu que essas gigantescas nuvens escuras tinham até mesmo cobras relâmpago dentro, trovão crescendo constantemente dentro. A camada de trovão de Akel. Primeira linha de defesa do Sky City. Leyland riu, pilotando a serpente colossal e avançando diretamente. Asterisco Voxos. Asterisco Raio pareceu ficar enfurecido e caiu de repente.